Graça e paz, igreja, graça e paz, povo de Deus. Hoje a gente tem mais uma oportunidade de meditar na santa palavra do Senhor. Eu quero trazer um breve vídeo aqui, mas esse alimento aqui que eu quero falar e o assunto, o tema dele é sobre temor, temer a Deus. É um assunto muito sério, é algo muito importante que a gente tem que trazer à memória todos os dias no nosso coração. Se estamos temendo a Deus, se estamos sendo obedientes a Ele, no que Ele nos manda através aqui da palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6, que está escrito: obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Aqui no contexto o Senhor fala, para o povo de Israel sobre a terra prometida. O Senhor aqui expressa, a importância deles permanecer fiel, do povo, se permanecer ali buscando ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, obedecendo a Deus, não, colocando outros deuses, não no lugar do nosso Senhor, do nosso Deus, que diante da obediência o Senhor ia prover o maná, o Senhor ia prover, para eles ali estabilidade física, emocional durante aqueles 40 anos no deserto. A terra prometida, a gente sabe que é a terra de Israel. Mas eu não quero aqui falar nesse sentido. Eu quero pegar esse versículo e falar sobre temor. E em cima dessas palavras aqui, desse contexto, desse vídeo, eu quero também contar uma experiência que eu tive com o Senhor ao longo dessa caminhada. Primeiro tópico, quando a gente fala em temor, em temer a Deus, para mim, primeiro que vem no meu coração é obediência. Primeira palavra que vem no meu coração é: se a gente teme ao Senhor, a gente obedece a Ele. A gente guarda aqui, coloca em prática a palavra, porque a palavra de Deus é um manual. Ela nos ensina todos os dias, ela tem alimento aqui, fonte inesgotável. Se a gente está triste, a gente busca aqui na palavra do Senhor consolo. Se a gente precisa de uma libertação, a gente busca aqui no Senhor libertação para nossa alma. Alimento, cura, tudo tem aqui na palavra do Senhor para nós. Tudo aqui está escrito para nós. Basta nós orarmos e falar: Espírito Santo, me dá o discernimento da tua palavra. Me ensina, na hora que eu ler, me dá, Senhor, o entendimento. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim. O alimento de hoje, o pão de hoje. O alimento, irmãos, ele não é só físico, ele também é espiritual. Se a gente acorda, toma café, almoça, toma café da tarde e janta, assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter o alimento. Estela, irmã Estela, qual é esse alimento? A oração, o jejum, a leitura da palavra, meditar na palavra, pedir ao Senhor que fale o nosso coração, pedir ao Senhor que traga em nós fruto de arrependimento para que possamos estar alinhados dia após dia. E para a gente viver uma vida alinhada com o Senhor, para a gente viver uma vida abundante com o Senhor, a gente precisa ser obediente, a gente precisa ter temor a Deus. A gente precisa obedecer ao Senhor. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Para mim era um dia comum, estava na cozinha da minha casa, lavando as vasilhas, cuidando das crianças e orando ao Senhor. E nesse dia específico eu estava conversando com a minha irmã, a Carla, sobre relacionamento, sobre situações que aqui não vem ao caso. E depois dessa conversa que a gente chegou, eu estava orando ao Senhor e eu orava dessa maneira: Senhor, não é justo. Senhor, não é justo tal situação, porque a pessoa fez dessa maneira e a outra aceitou, então eu não acho isso correto, Senhor, isso não é justo. E eu falava essas palavras
em oração, em pensamento, orando, como eu sempre faço. E o Senhor Deus se revelou a mim. Pela primeira vez, irmãos, eu tive uma experiência de ouvir a voz de Deus claramente, como eu estou conversando aqui com você. E Deus falou comigo e eu nunca mais esqueci essa experiência. Deus falou para mim: Estela, por um acaso a justiça dos homens é maior do que a justiça de Deus? E neste momento eu falei assim: não, Senhor. Eu chorei. Eu chorei muito. Eu falei: Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu tô falando de algo que eu não sei. Irmãos, às vezes você, assim como eu, se questiona muito. E olha para uma situação e fala assim: Deus, isso não é justo. Irmãos, eu quero falar algo para o seu coração nesta manhã. No dia de hoje, eu quero te dar uma palavra do trono de Deus. Existe a semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Muitas das vezes a gente não está vendo com os nossos olhos carnais a situação, o contexto, o cenário, Prabaxeira, Arabassora, Eramanai. Tá tudo ao contrário. E a gente se questiona tanto, e a gente ora, e não é falta de oração, e a gente fala: Deus, mas não tá certo, Senhor, e a gente se esquece de que Deus é justo. Deus é justo. Deus é um justo juiz. Qual é a semente que a gente tem plantado aqui? Semente boa? Por um acaso, se a gente plantar cenoura, a gente pode colher maçã? Então vamos ficar com essa palavra no nosso coração. Vamos ser temente a Deus. Vamos buscar entender através da palavra do Senhor sobre a justiça do Senhor. No livro da lei fala dos 10 mandamentos: não matarás, não roubarás. Irmãos, por que o Senhor fala para nós as leis de Deus? O trono de Deus desceu aqui na terra. Foi o próprio Deus que deixou para nós os 10 mandamentos. Não passou, continua. Nós temos que ser obedientes ao Senhor, procurar andar nos caminhos do Senhor com retidão. Por quê? Porque tem consequência. Quando na palavra do Senhor fala não mata, existe a consequência dessa atitude. Quando a gente age por impulso, na raiva, tira a vida do outro, a gente está trazendo o quê? Legalidades, abrindo uma porta para Satanás, para o diabo agir com espírito de morte sobre a nossa vida. Quando o Senhor nos dá uma instrução, quando o Senhor fala não, não, o não de Deus é uma proteção, porque o Senhor está nos mostrando que lá na frente vamos colher consequências amargas da nossa desobediência. Então vamos atentar a isso. Se tem situações na nossa vida que a gente acha que está errada, vamos buscar do Senhor esse entendimento e crer que o Senhor é um Deus justo. Um justo juiz que vai julgar a nossa causa. Que se atenta para nós, ele olha para nós e vê o nosso coração. Se nós estamos buscando dia após dia ser fiel a Ele, ser temente a Ele, buscando andar nos caminhos do Senhor, e isso não significa que eu sou perfeita, ou que você que está me ouvindo é perfeito, não, que
que nós estamos nos colocando nesse caminho. Na palavra do Senhor fala que os caminhos do Senhor é apertado a porta que conduz à vida eterna. O Senhor vai achar em nós obediência, o Senhor vai achar em nós essa submissão a Deus. Vamos pensar, vamos analisar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica com essa palavra no seu coração e que você possa, em nome de Jesus, assim como eu, nunca esqueci essa experiência que o Senhor me deu. Não estou falando que a gente não vai questionar, muitas das vezes pensar, mas acima desse questionamento, acima dessas situações que nós possamos viver, que possamos ter uma certeza no nosso coração, Deus é justo, Deus é fiel. Por um acaso o homem vai colher tudo que ele plantou aqui nessa terra. Essa é uma escolha para nós temos uma escolha na nossa mão, plantar. O Senhor é misericordioso, Ele nos deixa plantar, mas para colher, a gente não tem escolha mais não. Colher é em cima dessa semente. É em cima dessa semente. E eu te faço uma pergunta no fim desse vídeo: que você está plantando? Semente de honra ou desonra? Semente de humilhação? O que você tem plantado? Você está sendo temente a Deus? Que Deus possa te abençoar. Essa é uma palavra que fica no nosso coração, mas que possamos pensar o que Deus quer de nós. Obediência. Temer a Deus é ter medo, sim, porque Ele é justo. Ele é um Deus poderoso e que Ele zela para que a palavra dele seja cumprida. Que Deus abençoe sua vida e sua casa. E que Deus possa falar no seu coração, assim como Ele tem falado comigo e me ensinado, que Ele é fiel para cumprir todas as palavras, todas as promessas dEle. E nós devemos escolher caminhar com Ele em obediência, em nome de Jesus.